Existe uma frase atribuída ao ministro da propaganda nazista: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E poucas coisas ilustram melhor esse mecanismo do que o modo como determinados grupos políticos de direita e influenciadores transformam distorções, recortes e fake news em realidade para seus seguidores. A estratégia é simples: repetir a mesma narrativa até que ela se torne confortável, até que deixe de ser questionada, até que pareça um fato histórico, mesmo que seja apenas uma mentira. E é exatamente isso que a direita vem fazendo há anos com a história da Lava Jato e das decisões do STF envolvendo Lula. Criaram uma versão distorcida, conveniente e politicamente útil e repetiram essa história tantas vezes que muitos passaram a acreditar nela como se fosse verdade absoluta. Neste vídeo, vou desconstruir essa narrativa falsa, linha por linha, decisão por decisão, mostrando como a história real foi manipulada. Não é opinião, é documentação. Não é defesa cega de ninguém, é desmontar um discurso montado para enganar. Em março de 2014, a Polícia Federal deflagrou aquilo que seria vendido como o maior escândalo anticorrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato. Na prática, foi o início da maior distorção judicial já vista no país. Uma operação montada em Curitiba que, desde o começo, tinha cheiro forte de direcionamento político e jurídico malabarístico. O que mais tarde seria vendido como revolução moral, começou na verdade como um laboratório de exceções, abusos e teorias inventadas para justificar decisões já previamente desenhadas. Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara Federal, criou uma invenção jurídica grotesca: a famigerada conexão por menção. Bastava alguém pronunciar a palavra Petrobras em qualquer contexto, mesmo sem prova, sem ligação, sem contrato, sem nada, e ele arrastava o processo para Curitiba. Não havia lógica processual, não havia fundamento no Código de Processo Penal, não havia respeito às regras de competência. Era uma gambiarra jurídica para concentrar poder. E esse poder seria usado de forma altamente seletiva. A conivência do STF da época, especialmente sob Teori, permitiu que Moro se transformasse em uma espécie de juiz universal da Lava Jato, acumulando casos totalmente diferentes, de estados diferentes, com fatos diferentes, algo absolutamente inconstitucional. Quando Teori morreu em 2017 em um acidente misterioso que nunca foi bem explicado, quem herdou tudo foi Fachin, indicado por Dilma, mas rápido em se encaixar como o fiador institucional da Lava Jato. Fachin virou o guardião da operação, mantendo sua arquitetura distorcida intacta, defendendo prisões abusivas, negando recursos e fortalecendo todas as teses monstruosas de Curitiba. Enquanto isso, o suposto combate à corrupção ganhava contornos explícitos de perseguição política seletiva. O PSDB tinha seus casos largados nas gavetas. Políticos de direita eram tratados com luvas de pelica. A Lava Jato posava de imparcial, mas era um instrumento de um lado só. E esse lado era contra o PT, e especialmente contra Lula, que se tornou o alvo máximo do projeto político da operação. Em julho de 2015, Lula entrou na mira definitiva do consórcio Curitiba Mídia Lava-Jatismo. As acusações envolvendo o triplex no Guarujá e o sítio em Atibaia foram empurradas para Curitiba usando a velha desculpa da menção à Petrobras, mesmo sem existir qualquer relação real com contratos da estatal. Eram processos montados com base em suposições, delações premiadas premiadíssimas e um roteiro claro: produzir um troféu para justificar o mito da heróica cruzada anticorrupção. Em 2017, Moro condenou Lula no caso do triplex com uma sentença que parecia mais um editorial político do que uma decisão judicial. A ausência de provas materiais era gritante. Mesmo assim, o TRF4, funcionando praticamente como um carimbo automático de Curitiba, confirmou e aumentou a pena em tempo recorde. Era tudo tão coordenado que parecia ensaiado. E realmente era. Em abril de 2018, Lula foi preso. Não era justiça, era teatro. Mídia convocada, helicópteros no ar, manchetes prontas. Foi transformado em espetáculo para alimentar uma narrativa já consolidada pela Lava Jato. Lula ficou preso por 580 dias, dias que serviram como ferramenta para a direita tentar eliminar eleitoralmente seu maior adversário político. Enquanto isso, no Supremo, uma guerra silenciosa se formava. De um lado, Fachin blindando Curitiba.
De outro, ministros como Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli, denunciando abusos, prisões ilegais, delações forçadas, arbitrariedades e uma série de violações grotescas do devido processo legal. O país já estava farto de ver Moro atuando simultaneamente como julgador e comandante da acusação. Então veio maio de 2018. No julgamento do inquérito 4.130, caso consiste, o STF começou a desmontar o castelo de cartas de Curitiba. Decidiu que a tese da conexão por menção não tinha pé nem cabeça e que vários casos da Lava Jato precisariam ser enviados para seus locais corretos. Em junho, mais decisões nessa linha. Era o início do desmanche da arquitetura ilegal criada por Moro. Mas o golpe de misericórdia viria em 2019. O The Intercept Brasil revelou por meio das mensagens vazadas dos procuradores aquilo que muitos já denunciavam há anos. Moro orientava o Ministério Público, combinava estratégias, dizia quando soltar notas à imprensa, escolhia a melhor ordem de fases da operação e até ajudava a montar testemunhos. Era uma fraude institucional completa. Era a confirmação definitiva de que a Lava Jato não era um processo judicial, era um projeto político judicial. Em dezembro de 2018 e reforçado em 2019, a defesa de Lula já tinha 2 habeas corpus importantes. Um sobre a incompetência territorial, com Fachin, e outro sobre a suspeição de Moro, com Gilmar Mendes. Com a Vaza Jato, o HC da suspeição ganhou força decisiva. A segunda turma se inclinou por reconhecer a parcialidade, 3-2, com Carmen Lúcia mudando voto e tudo. Mesmo assim, Lula continuava inelegível. Em 2020, entrou no STF Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro. Cássio, ao contrário das narrativas absurdas da direita, votou contra Lula em tudo. Sempre alinhado com Fux e Marco Aurélio contra qualquer medida favorável ao ex-presidente. Então chegou o momento crítico, 8 de março de 2021. Fachin percebeu que a segunda turma estava prestes a declarar Moro parcial, e com isso, daria uma vitória ampla a Lula. Então Fachin fez sua jogada desesperada. Anulou sozinho todas as condenações de Lula por incompetência de Curitiba, tentando salvar o resto do castelo podre. Seu objetivo era claro: impedir que a suspeição fosse julgada, porque a suspeição desmontaria a Lava Jato inteira. Mas o plano fracassou. A segunda turma o ignorou. Em 23 de março declarou Moro parcial. Em 15 de abril, o plenário confirmou a incompetência de Curitiba por 8-3, com Cássio votando contra Lula como sempre. Em 22 de abril, a suspeição foi ratificada por 7-4. Os processos foram enviados para Brasília, onde prescreveram. Lula recuperou seus direitos políticos porque o sistema reconheceu, mesmo que tardiamente, que tudo contra ele havia sido montado em cima de ilegalidade, abuso, parcialidade e manipulação. Ainda assim, setores da direita repetem a mentira de que o STF, Fachin e Cássio Nunes beneficiaram Lula. Isso é uma mentira repetida várias vezes. O que houve foi a correção tardia de uma série de erros, abusos, ilegalidades e violações da Constituição que a Lava Jato cometeu durante anos, com apoio explícito de parte da imprensa e até de autoridades dos Estados Unidos, que se beneficiaram da cooperação ilegal entre procuradores brasileiros e agentes estrangeiros. A Lava Jato não foi a maior operação anticorrupção da história. Foi a maior intervenção político-judicial já feita no Brasil. Uma operação montada para destruir adversários específicos, manipular o debate público e interferir diretamente no processo eleitoral. Uma farsa seletiva que desmoralizou o próprio conceito de justiça. O STF não manobrou para ajudar Lula politicamente. O STF apenas expôs tarde demais a verdade. Curitiba nunca teve competência. Moro nunca foi imparcial. E a Lava Jato nunca foi justiça. Foi um projeto político que destruiu o Brasil e sentimos os efeitos até os dias de hoje.